11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles, por São Tomás de Aquino. Tradução e apresentação de Tiago Tondinelli, editora Eclésia, canal Le Conde. Lição 7ª. A virtude como justo meio. Os modos de pecar, a relação entre a virtude e a mediana, a concepção da virtude como o justo meio e como o extremo máximo. Podemos pecar de muitas maneiras. Por isso, o filósofo estabelece nesta lição a terceira premissa, depois de ter tratado das duas anteriores: a razão do bem e do mal. O ato de pecar ocorreria de várias maneiras, porque o mal estaria incluído na razão do pecado. Para os pitagóricos, o mal pertenceria ao infinito, ao ilimitado, enquanto o bem caberia ao finito ou ao limitado. É pelos pares opostos que compreendemos ser possível agir retamente somente de um modo. Porém, tal razão pode ser tomada pelo que Dionísio disse no livro sobre os nomes divinos. Para ele, o bem proviria de uma causa única e íntegra, enquanto o mal seria oriundo dos defeitos singulares e particulares que acompanham as coisas. Podemos melhor compreender isso com o exemplo do bem e do mal corpóreos. A deformidade, o mal corporal, ocorre quando um dos membros é disforme. Já a beleza se caracteriza devido à boa proporção dos membros, bem como a sua coloração adequada. A doença correspondente ao mal corporal, provindo de uma desordem singular nos humores, enquanto a saúde é o seu oposto, porque provém da proporção deles. Não nos restam dúvidas de que o pecado também se assemelha a esses exemplos. Uma ação humana é considerada pecado toda vez que nela houver qualquer desordem, isto é, o império do excesso ou da falta. A correção da ação humana não pode existir se ela não estiver ordenada em todas as suas circunstâncias, em conformidade com o modo que lhe é devido. Assim como a saúde ou a beleza aparecem de um único modo, e a doença e a deformidade aparecem de vários modos, e mesmo nos acometem por infinitas maneiras, assim também a correção de nossas ações se dá de um único modo, enquanto o pecado, por meio de infinitos modos. É justamente por isso que o pecado pode mais facilmente ser concretizado. Chegamos até ele por infinitos caminhos, mas a execução da ação reta é mais difícil. Não podemos concretizá-la senão por um único modo. Aristóteles nos presenteia com mais um exemplo para explicar essa tese. É fácil nos afastar da mosca de um específico alvo, porque ela fica bem no centro do círculo. O mesmo vale para qualquer outra parte do alvo que tenha sido tomada como objetivo prévio do atirador. O lançamento do projétil pode ser de vários modos, mas o acerto da mosca é único, sendo bem mais difícil de o alcançarmos. Foi mostrado nesta lição que o excesso e a falta ocorrem de muitas maneiras, enquanto o justo meio concretiza-se apenas por um único modo. Por isso, aqueles pertencem ao vício, e este, à virtude. Os homens são bons quando seguem absolutamente o princípio da bondade segundo uma única via, mas tornam-se maus quando se direcionam por vários caminhos. Portanto, só o mal é múltiplice. Em seguida, o Estagirita mostra-nos a sua conclusão, definindo as virtudes pelas premissas dadas. Primeiro, ele estabelece a própria definição de virtude. Depois, manifesta a sua correspondência com o justo meio entre dois polos. Por último, exclui um erro percebido neste raciocínio. Passemos a expor a sua definição de virtude por seus 4 importantes estudos. O primeiro é sobre o gênero da virtude, no sentido de que ela é uma espécie de hábito, como fora acima comentado. O segundo trata do ato de virtude moral,
pois é preciso que o hábito só possa ser definido pelo seu ato, como mencionado na definição de eletivo, ação executada pela escolha humana. Aristóteles percebe que a virtude é principalmente definida como eleição, a escolha humana, como será dito em seguida. O terceiro estudo sustenta ser necessário que continuemos o ato humano a partir de seu objeto. Por isso devemos evidenciar o fim de todos os nossos atos, comprovando o termo final de nossas ações. Esta situação confirma-se quando Aristóteles diz que o que está no justo meio se refere a nós, e a virtude investiga, executando o justo meio, não em conformidade com a coisa, mas diretamente relacionando-se conosco. Como comentamos acima que a virtude moral encontra-se no apetite participante da razão, é preciso que apresentemos o quarto estudo, o que trata da causa da bondade na virtude, chamada de razão determinada. Procurar pelo justo meio só é uma atitude boa se estivermos em conformidade com a razão determinada. Explico. Ora, para afirmarmos que a nossa razão é reta ou errônea, é preciso que hajamos em conformidade com a nossa virtude, isto é, segundo a retidão, como já foi acima proposto. Esta retidão é a determinação racional. Por isso, Aristóteles nos lembra que o sábio sempre se direciona para o justo meio. Mas lembremos-nos de que o sábio não é alguém que simplesmente conhece as coisas, como estudioso que conhece a causa mais alta de todo o universo. Pelo contrário, sábio é o homem prudente, conhecedor das coisas humanas, como Aristóteles mostrou no 6º livro de sua Ética. Cada arte possui uma espécie de sábio. Na construção, o bom fim da obra só pode ser dado por um juízo sábio, conhecedor dos princípios desta arte em especial. A mesma coisa repete-se em todas as outras artes. O que significa definir a virtude como a mediatriz, ou melhor, o justo meio? Aristóteles responde da seguinte maneira: devemos primeiro conhecer os elementos do justo meio, depois buscar qual deles é o principal e, por fim, concluir com um breve corolário. Se a virtude é o justo meio entre dois vícios, entre dois hábitos viciosos, um deles é o excesso e o outro a falta. Assim, a liberalidade é o justo meio entre a prodigalidade e a mesquinhez. Entretanto, é preciso compreender claramente o que significa excesso e falta, elementos do justo meio responsáveis por sua definição. Só é possível entender o excesso, a falta e o justo meio de modo recíproco. Um vício de um homem é compreendido quando comparado com outro homem, porque enquanto alguns são direcionados pela falta, outros o são pelo excesso. Esta situação ocorre tanto nas paixões quanto nos atos humanos. É preciso que alguns vícios sejam do excesso, enquanto outros da falta, mas a virtude é o hábito que se direciona ao necessário e conveniente, nomeando-se pelo sujeito que age racionalmente. Agir racionalmente significa investigar o conceito de justo meio, escolhendo-o por livre vontade. Por isso, a virtude é mediana, presente no homem justo. Eis que o justo meio localiza-se entre dois hábitos e é executado pela virtude nas ações e nas paixões. Por último, Aristóteles expõe o seu corolário, dizendo que há íntima relação entre a virtude e a noção de mediana já comentada acima. A virtude é considerada como o gênero bom e ótimo, sendo um dos extremos que qualificam a nossa ação. Pela virtude, agimos bem e regulamos coerentemente nossas escolhas. Toda a bondade da virtude moral depende da correção da razão, porque o bem corretamente convém à virtude moral, e o mal está presente em qualquer um dos vícios.
Há o mal no excesso e na falta, pois estes dois vícios se distanciam da razão correta, o justo meio. Por este raciocínio, tendo como referência a própria definição de bondade e de vício, parece-nos que os vícios encontram-se nos extremos que qualificam a ação. Esta afirmativa gera um mal-entendido. Se o mal é concebido como o afastamento da razão e a virtude como estando em um dos extremos, o espaço reservado ao bem, polo em que se encontram os seguidores dos princípios da razão e diametralmente oposto ao mal, então poderíamos dizer que virtude é um vício? As virtudes e os vícios que lhes são opostos não são consequências provenientes da própria definição da sua espécie, porque a razão correta detém-se no apetite correto, que é seu motor, ou melhor, sua regra exterior. O apetite pervertido pelo vício não pretende simplesmente se afastar da reta razão, que está acima da sua intenção, mas ele visa por si ao excesso ou à falta. Tudo que está além da nossa intenção ocorre por acidente, e o que além de acidental também é exterior, não constitui uma espécie. Neste caso, o hábito recebe a sua espécie conforme o objeto para o qual tende. Em relação aos objetos, cabe a regra já repetida acima, o justo meio que convém à virtude e os extremos aos vícios. Por isso, Aristóteles disse que devemos compreender o conceito de virtude de dois modos. A virtude é o extremo máximo quando falamos da definição de bem, mas é o justo meio se tratamos da substância da espécie. Lendo o raciocínio acima, alguém poderia crer que em todas as ações e paixões humanas a virtude corresponderia ao justo meio e os vícios aos extremos. Mas isso não é verdade. Aristóteles exclui esse pensamento, afirmando que nem toda a ação ou paixão da alma corresponde à mediatriz, ao justo meio que cabe à virtude. Ele nos diz que algumas paixões e ações humanas implicam no vício feito em seu próprio nome. Assim ocorre nas paixões direcionadas ao mal, como o sarcasmo, a imprudência e a inveja, e nas operações desta espécie, como o adultério, o furto e o homicídio. As ações e as paixões desta espécie são más por si mesmas, e não somente quando ocorre o excesso ou a falta. Neste domínio não seria possível que alguém deixasse de agir com correção, quando tais operações ou paixões aparecessem. Quem as executa, certamente peca. O problema é resolvido. O bem e o não bem não ocorrem nestes casos. O adultério, que não tem necessidade de ser feito, não possui um grau mais brando ou correto. Não é possível torná-lo bom, ou não há um momento, modo ou grau que o torne mal. O simples cometimento de uma destas ações já corresponde à repugnância, porque é preciso que hajamos em conformidade com a reta razão. Aristóteles corrobora o que disse com alguns exemplos. Essa espécie de paixões e de ações implica por si só no vício, e procurar o justo meio ou os extremos nelas nos seria inconveniente, já que estaríamos a chamar o ato injusto, incontinente ou tímido de meio termo entre o excesso e a falta. Ora, como estas qualidades ou correspondem ao excesso ou à falta, tornaríamos o excesso ou a falta o justo meio, caindo em uma contradição lógica interna. Qual a natureza desta contradição interna? Tomar o excesso ou a falta como justo meio seria gerar um circunlóquio. Se o excesso fosse o justo meio, o excesso deste justo meio corresponderia a um excesso do excesso, e assim continuamente. O mesmo raciocínio vale para a falta. Se o justo meio fosse a falta, então a falta do justo meio seria a falta da falta. Como não há um conceito objetivo de falta e de excesso, a definição de justo meio se perderia no infinito. Este mesmo raciocínio pode ser feito acerca das virtudes.
A temperança e a coragem importam por si mesmas em um justo meio, e é impossível entendermos o excesso e a falta apenas tomando-as como exemplo. Ninguém pode ser temperante ou corajoso pelo excesso de virtude ou pela falta dela, pois nunca o justo meio poderá ser um extremo. Ademais, o excesso e a falta, correspondendo aos extremos, não podem ser o justo meio, não importando a obra executada, pois eles sempre geram os vícios. A conclusão desta lição é que inexiste o justo meio no excesso e na falta.